E aí galera, tudo bem? Hoje vamos para mais uma mensagem, para mais uma palavra. E na palavra de hoje eu gostaria de estar falando sobre a parábola do trabalhador na vinha, em Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16, tá? Então já vai deixando o like aqui, se inscrevendo no canal, que vai ajudar bastante a gente a levar a mensagem do reino, a proclamar o evangelho, porque aqui é um canal onde a gente quer expandir a mensagem do reino, tá? Então, pegue sua Bíblia aí, abre comigo em Mateus capítulo 20, verso 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou: Por que estáis ansiosos? Disseram: Porque ninguém nos assalariou. Então disse ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. O que eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Antes da gente entrar na mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu gostaria de vocês entendessem um pouco dessa parábola. Por que Jesus está proferindo essa parábola? Alguns versículos antes, no capítulo 19, Jesus vai encontrar o jovem rico. E aí uma história bem conhecida, onde Jesus vai falar para o jovem rico vender tudo que ele tem, dar aos pobres tudo que ele tem e seguir a Jesus. Mas o jovem rico não faz isso. Então ele não deseja vender e não deseja seguir a Cristo. Ele queria salvação, mas não queria deixar tudo o que ele tinha. E aí no versículo 27 do capítulo 19, Pedro vai levantar uma indagação. Pedro vai dizer assim, ó: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Aqui Pedro, ele entende. Peraí, o jovem rico não quis entregar nada e ele não seguiu Jesus. Então, ele não vai herdar o reino do céu. Mas se eu, que era um pescador, tinha um barco, tinha minha rede, tinha os meus negócios, eu deixei tudo para trás. Todos os apóstolos deixou toda a vida para trás, tudo que eles tinham antes de Jesus, eles deixaram para trás. O que eles vão receber? O que vão ser deles? Não é verdade? Então, depois disso, Jesus entra com a parábola dos trabalhadores na vinha. E o que é interessante é que a salvação, a gente não paga por ela. Então, ela não é algo de troca, que se eu entregar tudo que eu tenho para Cristo, Cristo vai me dar a salvação. Não. Nós temos a salvação mediante a Cristo. Cristo já entregou tudo que foi necessário na cruz do Calvário para que nós podemos seguir a Ele, para que nós podemos alcançar a salvação. Basta agora que a gente deixe tudo para trás e siga Cristo, tá? Mas eu vou entrar em outro vídeo, eu quero falar sobre isso, sobre essa presença e sobre o valor do sacrifício de Jesus. Então, já vai comentando aqui embaixo, deixando o seu like e se inscrevendo, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre o valor da cruz e o valor do sacrifício de Jesus, tá? Então, aí Jesus ele começa a entrar na parábola dos trabalhadores. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender dessa parábola é o seguinte:
os empresários, o empresário, o pai de família, ele foi buscar trabalhadores para ele. Então, o que a gente precisa entender sobre isso? Cristo vem até nós com a sua graça divina e nos chama para se aproximar dele, nos chama para viver o reino com ele, né? Por quê? Ele poderia muito bem, o dono, o pai de família, ele poderia muito bem pegar o mordomo dele e falar, ó, vai buscar tantos trabalhadores porque a gente está precisando. Mas não, ele mesmo vai à rua e ele busca os trabalhadores para a vinha dele. Então, a gente pode ter um relacionamento, uma relação com Cristo. Cristo se entregou para a gente para que nós podemos alcançar ao Pai, alcançar a divindade de Deus, para que possamos estar no reino com Ele. Então, a vinha, ela é um relacionamento com o reino dos céus, tá? E o pai de família relacionado com Deus, ok? Então, o primeiro ponto que é muito interessante dessa parábola é sobre isso, sobre a gente conseguir, sobre Jesus vir até nós para que nós possamos ir com Ele, né? Então, Jesus nos busca para que nós possamos estar com Ele em todo momento. Segundo ponto muito importante é o seguinte: todos os primeiros, eles ficaram com inveja, com raiva e acabaram murmurando contra o pai de família. Mas concorda comigo que o dinheiro é do pai de família, a vinha é do pai de família. Da mesma forma, o reino dos céus é de Deus. Deus é o rei de tudo. Jesus é o rei sobre todos os reis. Então, cabe a eles decidir o que eles quiserem fazer sobre a vida de cada um, né? Então, não tem como a gente dizer, aquela pessoa não é digna de salvação. Quem somos nós para falar que aquela pessoa não é digna de salvação? Então, o Rei dos Reis e o Criador sobre tudo, ele sim tem o poder de decidir sobre aquele que tem o poder de salvação ou não. Então, quando a gente está falando de receber ali no final o que foi pago por dia, a gente está se relacionando com aquilo que a gente vai ter no final da vida, que é a nossa salvação. Então, todos nós conhecemos pessoas que é cristã desde a sua mocidade até a sua velhice, ou se converteu na sua velhice, ou se converteu na sua adolescência, mas todos têm um tempo com Cristo. E todos estes, desde 100 anos caminhando com Cristo, a 1 ano caminhando com Cristo, a 1 dia caminhando com Cristo, pode alcançar a salvação. Aonde a gente pode analisar isso? Quando a gente vai para Lucas, no capítulo 23, versículo 40 ao 43, na onde o ladrão da cruz, que está ao lado de Jesus, ele encontra a salvação. Então, poucas horas da sua morte, ele acaba encontrando a salvação, porque ele creu que Jesus era Deus. Então, se um cara, poucas horas da sua morte, pôde encontrar Jesus no paraíso, encontrar Deus no paraíso, sem viver uma vida ao lado de Jesus, cara, então todos nós podemos encontrar a salvação. Mas, algo que a gente vai entrar no terceiro ponto agora. Os primeiros, eles tiveram uma dádiva e não soube reconhecer isso. Eles tiveram algo tão impressionante na vida deles, mas eles não souberam reconhecer isso. E o que seria? Eles passaram a maior parte do tempo no reino, trabalhando ao lado do Criador, trabalhando ao lado do pai de família. Então, o pai de família que tem a relação com Jesus e a vinha com o reino dos céus, os primeiros, eles passaram mais tempo neste local. Porém, eles não entenderam isso e não aproveitaram o desfrute desse momento na vida deles. Então, o que acontece? O ladrão da cruz, ele foi salvo momentos antes da sua morte. Os apóstolos, eles andaram 3 anos com Cristo e ainda mais tempo viveram após Cristo, tiveram mortes surreais, mortes tenebrosas, e eles foram salvos. Mas um cara foi para um paraíso, poucas horas, e outros levaram mais tempo para aproveitar isso. E essa é a parte impressionante de servir a Jesus. Essa é a parte preciosa de servir a Cristo. É que nós possamos passar mais tempo com Cristo e possamos nos alegrar daqueles que estão
caminhando na fé ainda, mesmo que no seu leito de morte ele acabou de aceitar Jesus e poucos minutos depois ele morreu. Cara, mas ele aceitou Jesus e essa é a maior dádiva da vida deles. Só que eu e você, que muitas vezes tivemos um tempo mais distante, um tempo mais longo na caminhada com Cristo, nós tivemos a dádiva de poder estar servindo no reino do céu, nós tivemos a dádiva de poder estar ao lado de Jesus Cristo, de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Então essa é a maior dádiva da gente ser os primeiros a estar na vinha, a estar no reino dos céus. Então o que eu queria que vocês entendessem com essa parábola é que independente daquele que aceitou Jesus agora e daquele que aceitou Jesus há 10 anos, cara, aproveita o momento que já estamos fixos em Cristo Jesus, que possamos voltar o nosso coração para Cristo e não só pensar naquilo que receberemos, se vamos ser galardoados, se vamos andar em rua de ouro, não, cara, mas que possamos aproveitar o momento, esse momento, porque esse momento é uma preparação para aquilo que há de vir ainda. Então nós temos trabalhado para o Evangelho, temos trabalhado para a proclamação do Evangelho, para que no final a gente possa receber a maior dádiva, que é ver a face de Jesus, que é estar ao lado de Jesus. Mas hoje nós precisamos viver esse momento, que é um momento sensacional, onde nós fomos criados a adorar e temos a liberdade de adorar o Pai. Então que possamos voltar o nosso coração, voltar os nossos olhos a Cristo, e entender que esse momento é especial para as nossas vidas. Mesmo que se você se converteu agora, mesmo que se você se converteu há 10 anos, não se desanime, cara. Não se desanime. Mas se apegue em Cristo, porque nós somos chamados por Ele. Mas a questão é, será que nós vamos ser escolhidos por Ele? Então, que possamos voltar o nosso coração, porque Deus nos chamou para nós servirmos a Ele e queremos ser escolhidos para Ele para receber aquilo que vem depois da morte, que é a vida. Então, que possamos voltar o nosso coração a adorar, a viver esse momento com excelência, com um coração voltado para Cristo, com uma adoração, com entender que esse é o momento das nossas vidas para a proclamação do Evangelho. Sabe, eu fico me questionando quão louco deveria ter sido para Pedro, para João, para Paulo, para Tiago, para André, para todos os 12. Cara, eles andaram com Jesus e depois de Jesus eles foram pregar ainda a salvação para todo o mundo e eles morreram uma morte surreal e esse evangelho fica firme até hoje. Então eu te pergunto, se você é uma pessoa cética que não acredita em Jesus, eu te pergunto como que mais de 2000 anos e essa palavra não morreu, essa palavra continua viva e essa palavra acontece todos os dias das nossas vidas. Cara, então, para finalizar, volte o seu coração para Jesus. Entenda que a gente está numa vinha, estamos trabalhando e nós precisamos nos esforçar para a proclamação do Evangelho, para levar a mensagem do reino de Deus, para que possamos queimar no nosso coração e entender que nós, mesmo sendo o primeiro a aceitar Jesus, vamos ter a salvação. E aquele seu irmão que morreu, aceitou Jesus agora, perto da morte, e ele vai ter a salvação também. A salvação é para todos aqueles que creem. Mas isso não livra a gente de viver uma vida de obediência. E isso é algo que eu quero deixar para outro vídeo também. Mas hoje, o que eu quero deixar para você é: você trabalhando 10 anos e 10 minutos, Jesus pode te salvar. Mas se você está há 10 anos, que possamos viver em uma adoração a Cristo como se fossem os nossos últimos dias. Que possamos voltar o nosso coração a Jesus como se fosse o nosso último dia, como se fosse o nosso último momento. Que possamos voltar ao nosso dia a dia e a nossa vida como se daqui 1 minuto Jesus fosse voltar. Como se daqui 1 minuto a gente fosse arrebatado, a gente morresse, mas que possamos encontrar Jesus na sua glória. Então que nós podemos tirar esse coração murmurador de olhar para o irmão e sentir inveja porque ele recebeu a salvação. Mas que possamos olhar e
falar, cara, parabéns, você mereceu essa salvação, você mereceu porque Cristo morreu por você na cruz. E que possamos viver uma vida de adoração, de glória e de graça através de Jesus nas nossas vidas. Então que nós possamos ser não só chamados, mas também que possamos ser escolhidos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.